acho muito difícil que o Alexandre de Moraes volte atrás. Todo mundo acha meio impossível isso, né? Então, o que adianta tudo isso? O que vocês acham? Cara, todos os países que o Trump enfrentou viram um aumento de popularidade dos seus chefes de Estado. No Canadá, virou eleição. Canadá, Austrália. Pois é. O Zelensky viu... Agora a popularidade do Zelensky está caindo, as pessoas estão começando a pedir eleição. Agora, quando o Trump teve aquele momento de enfrentamento no Salão Oval, o Zelensky viu um spike, né? Um crescimento de popularidade. E isso acontece justamente porque as pessoas... É normal, né? As pessoas sentem que tem um país estrangeiro tentando interferir nas questões internas. Agora, de todas essas conversas, o que é exatamente, por que é, o Trump está falando, o que o Trump está falando que são os motivos das tarifas é aquilo mesmo, ou na verdade o problema são as declarações do Lula no BRICS, mas... De todos esses debates, eu acho que a gente só tinha que lembrar de uma coisa, que é o seguinte: se Donald Trump gasta 5 minutos da semana dele pensando no Brasil, é muito, tá? Não. Essa não é uma questão premente na Casa Branca. Simplesmente não é. Ainda mais agora que ele está preocupadíssimo com o negócio do Jeffrey Epstein. Esse tipo de coisa consome ele, ainda mais quando é a base populista dele, entendeu? A relação com a China preocupa ele, entendeu? Tem muitas coisas que preocupam o Trump. Eu acho que o mundo está passando o teste Trump agora. Eu até estava escrevendo um artigo lá para o Estadão sobre isso. Essa é a hora da verdade, para ver se o mundo acredita nos valores que nortearam as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque durante 80 anos nós acreditamos que era justamente derrubar barreiras comerciais, desburocratizar, que isso criou o comércio internacional que tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza, ajudou os países emergentes, fez os Estados Unidos ficar mais rico ainda do que já era. Então, agora chegou a hora de nós mostrarmos que a gente acredita nesses valores, apesar do Trump não acreditar. Porque é isso que está em jogo no sistema internacional. Porque se todo mundo se une, e coisas interessantes estão saindo, né? Hoje mesmo tinha uma entrevista muito boa no Estadão mostrando que o acordo Comunidade Europeia, União Europeia, Mercosul, União Europeia está pronto para sair. Ou seja, a questão Trump vai ajudar a acelerar esse acordo, que é muito importante para o Brasil, muito importante para a Argentina, né? Outra coisa que seria fundamental para o próximo presidente do Brasil fazer, um presidente que não seja populista, né, é ingressar o Brasil na OCDE. Porque, de novo, pegar as regras do comércio, padronizar como é que se olha o balanço de uma empresa, lei trabalhista, lei tributária, tudo isso começa a trazer essa história de normalidade, de estabilidade das regras, que é tão importante para o jogo. Então, eu acho que esse é o momento da hora da verdade, se nós acreditamos ou não que a ordem internacional criada pelo Franklin Roosevelt no fim da Segunda Guerra Mundial continua valendo ou não para nós, mesmo que o Trump tem esses rompantes populistas que é contra essa ordem, que ele quer detonar essa ordem mundial. Então, é uma hora da verdade de acreditar nos valores. Como eu digo, agora é a hora da verdade dos verdadeiros democratas defender os valores democráticos no Brasil, pô. A gente não pode achar... Olha, eu fico chocado quando ministros do Supremo acham que precisa tomar medidas de exceção porque esse é o momento, é um momento perigoso. Então, no momento perigoso para Salvador da Pátria, precisam tomar medidas de exceção. Não! Na crise é que você tem que mostrar que você acredita tanto na democracia, no Estado Democrático de Direito, que você vai seguir com o máximo rigor as regras do jogo, justamente porque você acredita nessas virtudes. Porque se você fala que acredita num valor, na hora que o bicho pega, você chega a falar, não, agora eu não acredito, então você não acredita. Então, eu acho que é uma hora importante do mundo e do Brasil, como se nós acreditamos ou não nos valores que a gente defende. E eu acho que o mundo vai sair dessa, porque eu acho que o mundo continua acreditando nisso. Acho que vão acelerar os tratados multilaterais, as parcerias, vão começar a criar outras artérias, e os Estados Unidos ou vai ter que recuar, o papel dos Estados Unidos no mundo vai tender a diminuir, né? Não, você vê, como moeda, reserva de moeda, não é o discurso idiota do Lula que vai acabar com o dólar, mas o que vai acabar com já está mostrando assim, você pega assim, valor do título americano em 10 anos, pô, tá derretendo. Então, o que vai acontecer? Se amanhã esse mundo mantém esses valores,
é provável que o euro se torne uma moeda importante no comércio mundial, porque se acredita em regras estáveis. Não é o Trump tem as pautas igual a do Lula, que é demitir o presidente do Banco Central, que é nacionalismo econômico. É igualzinho. É igualzinho. Populista é a minha pauta, pô. Eu iria até além. Eu só atribuiria a John Maynard Keynes, não FDR, as regras do mundo no pós-guerra. Mas eu acho que tem um momento ali nos anos 90. Bill Clinton não é um herói pessoal meu, tá? Felipe. E tem um momento ali nos anos 90 em que os Estados Unidos dobram a aposta após a queda do muro, o derretimento da União Soviética, percebendo que existe uma oportunidade na democratização da Europa e a partir daquele negócio, diferentemente do que o Trump diz. O processo de globalização, aquilo que a gente chama de o consenso de Washington, ele quintuplicou a economia americana. Os Estados Unidos do Clinton para cá enriqueceram barbaramente. E o que fez os Estados Unidos enriquecerem barbaramente foi o enriquecimento do resto do mundo. Quanto mais o mundo enriquece, maior mercado existe. Quanto mais mercado você tem, mais demanda e mais oferta encontra espaço para aparecer. E eu acho que a grande diferença aí o que faz, por exemplo, uma figura como Lula e uma figura como Trump, que evidentemente estão em campos ideológicos opostos e que deveriam pensar coisas muito diferentes, terem esses acordos de achar que Banco Central independente é uma ameaça, achar que esse negócio de livre comércio demais, de abertura dos portos, para usar a coisa do João VI e tudo mais, é um perigo, tudo mais. O que faz? Essa ideia de que a economia é um jogo de soma zero. Exatamente. Em vez de que não, quanto mais você faz comércio, mais gente enriquece, tudo mais. Por que o Brasil se tornou um país de classe média? E o Brasil se tornou um país de classe média. As pessoas se incomodam às vezes um pouco com essa coisa. Não, como assim? As pessoas na verdade são pobres, tudo mais. Cara, existe uma diferença fundamental entre o problema da sua vida se eu vou ter comida 2 vezes por dia, se eu vou ter teto no final do mês, e o problema da sua vida se eu consigo pagar o boleto no final do mês. Essa é a diferença entre um país de classe média e um país pobre. Para mais de metade da população brasileira, para aproximadamente 60% dos brasileiros, o problema é pagar boleto. Nunca apareceu na história do Brasil que o Brasil seria um país que teria mais gente na classe média do que pobres. Hoje o Brasil é um país... E isso foi resultado do consenso de Washington, isso foi resultado de abertura, a pouca abertura comercial que a gente teve, já teve um efeito espetacular. É pouca abertura. A gente continua sendo um país muito fechado. Exatamente. Mas abriu. Abriu. Uma coisa impressionante, saiu o estudo do FMI agora, o Brasil nos últimos 45 anos caiu 40 posições na renda per capita. Só 40? Não, o Brasil está se aproximando dos países pobres agora. Por quê? Porque é isso que o Pedro falou. Nesses últimos 40 anos, essas outras economias abriram, tiveram uma mentalidade exportadora, renda per capita começou a crescer muito mais do que a nossa. Em 1980, a renda per capita do Brasil, a renda per capita da Coreia era 1/3 da do Brasil. Hoje é 3 vezes maior. Por quê? Porque ingressou nas cadeias produtivas. Quando o Fernando Henrique subiu a rampa do Planalto para receber do Itamar a faixa presidencial, o PIB da China era igual ao PIB brasileiro. Isso. É isso. Olha que absurdo. Cara, a gente perdeu. Nós já votávamos e éramos adultos, Vilela. É verdade. É isso. Então a gente perdeu muita oportunidade com essa economia fechada, demais. Aliás, mostra até que nos Estados Unidos, eu vi a crise de 2008, o PIB per capita americano era igual ao da Europa. Hoje o PIB per capita dos Estados Unidos é 2 vezes o da Europa. Em 2008, na crise financeira. Então, essa perda de produtividade e competitividade, até numa economia avançada como a Europa,
é algo que, aliás, o Draghi escreveu um plano espetacular. Você leu o plano Draghi? Depois eu vou mandar para você, Pedro. É espetacular o plano Draghi. Como é que a Europa tem que voltar a buscar produtividade e competitividade? Como é que tem que ter independência energética com energia limpa e como é que tem que começar a investir em indústria de defesa, porque não dá mais para depender dos Estados Unidos. Ele fez ali um blueprint para a Europa recuperar produtividade e competitividade. E é isso que a gente vai ter que fazer. Porque hoje a coisa que eu tenho mais medo é perder a geração de gente talentosa jovem. Cara. Você pega uma moçada de 30, 40 anos no Brasil, cresceu, nasceu no Brasil que não cresceu, ele cresceu no Brasil sem crescimento e hoje olha pra frente e não tem perspectiva de crescimento. O cara vai embora, pô. Como é que você vai fazer pro teu filho ficar aqui? Então, é muito importante voltar a ter esse sonho, que era o sonho que a nossa geração teve, pô, lá nos anos 80, pô, o Brasil indo, bombando. Mas quem não pegou aquela fase, aí é só ladeira abaixo. Pois é. Uma questão que está sendo colocada nas redes sociais há alguns dias é que a gente